Olá a todos, bem-vindos ao Perséfone Tarô. Meu nome é Priscila, previsão atemporal, signo de Libra. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: o universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo para mim. O universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo para mim. E dessa forma, Libra, a gente começa mais uma leitura para vocês. Lembrando que são energias para muitas pessoas, não vai ressoar 100% com todo mundo. Pega daqui somente o que tiver em sintonia com o teu momento, tá? Na playlist do canal fica disponível o teu ascendente, Lua e Vênus, e com certeza você vai encontrar uma mensagem que complemente essa aqui ou algo extra que tenha mais a ver com o que você está vivenciando. E para consultas particulares, link de WhatsApp na descrição, beleza? Falando em consulta particular, a gente está em promoção, mês de maio de promoção, então todas as leituras pela metade do valor. Quem tiver interesse em participar, tá? Aproveitando aí que é o mês das mães, em comemoração ao dia, né? Dia das Mães é todo dia, mas a gente pegou o gancho aí e colocou o mês de promoção, tá? Libra. Prudência e a fartura. Libra, aqui vem falando como se você tivesse que, assim, talvez tenha um pouquinho de cuidado, não sei. Se não for com o teu financeiro, se não for com o teu dinheiro, se não for com os teus recursos, né? Aqui pode estar falando de você tendo que ter um pouco mais de cuidado com algo que é muito valioso para você ou com você mesmo, porque de verdade aqui essa coisa muito valiosa pode ser você. Essa coisa muito preciosa pode ser você. É como se aqui tivesse uma mensagem falando sobre isso, sabe? Eu não sei se vocês estão lidando com alguém que é muito orgulhoso e que faz com que vocês às vezes fiquem passando por situações desnecessárias, se submetendo a situação desnecessária, tá? Alguém que é muito inflexível, alguém que é muito orgulhoso, orgulhosa. Mas aqui é como se estivesse falando, é como se estivesse chamando a atenção de vocês para: Libra, você tem que perceber o quanto que você é valioso, o quanto que você é valiosa. E você precisa zelar por você, né? Precisa ter um pouquinho mais de prudência, sabe? Perceber quando tá passando da mão em alguma coisa, quando você tá permitindo demais alguma coisa. Eu não sei, mas à primeira vista aqui o que veio foi isso. Vamos ver o que os outros oráculos vão trazer, tá? Mas a princípio aqui, a mensagem, intuitivamente aqui eu peguei justamente isso, sabe? Como se estivesse falando aqui que se não for com os recursos financeiros, de repente aí se entusiasmando e fazendo além do que você deveria, do que você pode, além da sua responsabilidade, aqui pode estar falando de você lidando com alguém que é muito orgulhoso, ou você sendo a pessoa orgulhosa e meio que inflexível aí, tá? Então aqui vem pedindo prudência, e é hora de você, falando que é hora de você se preservar, de você zelar por você, de você ter mais cuidado consigo. Eu tô pegando também uma coisa aqui de, às vezes, a necessidade de você se recolher um pouco, porque talvez na tua ausência, se isso aqui for você lidando com alguém orgulhoso, na tua ausência que essa pessoa vai perceber o teu real valor. Talvez a tua presença essa pessoa não perceba, né? Por isso que eu falei aqui do orgulho. Talvez na tua presença essa pessoa não perceba. Talvez você não estando presente, ela sinta o quão valioso, valiosa, precioso você é. Tá? Vamos ver. Libra, de Sol, Lua, Ascendente e Vênus. O universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo pra mim. O universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo pra mim, Libra. A ação. A ação é um 8 de espadas. E percebe aqui que nessa ação a pombogira aqui, ela tem uma chave, né? Um cordão dela é uma chave. Às vezes a situação, ela exige uma ação, e a ação da gente, a ação que a gente precisa ter naquele momento está diante dos nossos olhos, mas é como se a gente de fato não tivesse conseguindo perceber, acessar.
a unicidade, melhor dizendo, que é um ás de ouros. O ás de ouros, ele também fala em valor, né? E aqui é um ás de ouro, ou seja, é o início, é o começo. Mas aqui a gente também pode pegar a deixa do olhar para si, né? Do se perceber, do alto valor, a necessidade de se observar. E a gente tem a comunicação, que é um 3 de copas. A adaptação 9 de ouros. Libra, eu vou falar para vocês uma coisa. Claramente aqui tem uma questão aqui que envolve 3 pessoas, tá? No meio dessas 3 pessoas, possivelmente você é a pessoa que é menos valorizada, que é menos reconhecido, ou que não tem nenhum reconhecimento e nenhum valor para uma dessas 2 pessoas, ou para uma dessas 2 pessoas aqui. Possivelmente, tá? E aí quando intuitivamente, quando eu abri as cartas e intuitivamente eu já percebi que tem uma coisa aqui que é necessário você se afastar um pouquinho, e dessa autovalorização aqui, de você se valorizar e perceber que você é precioso e preciosa sim, muito embora a gente por aí diga que não é, que ninguém é especial, que ninguém é... Mas eu tenho certeza que somos especiais sim, mas a gente precisa reconhecer isso em nós, não é deixar que o outro faça, entendeu? Tudo começa na gente. E aqui é bem isso. Talvez o que a pessoa fala, essa pessoa orgulhosa, o que ela fala não condiz com o que ela faz. Isso meio que confunde vocês. E faz com que vocês vão permitindo coisas que, se fosse em um outro momento, com a cabeça melhor organizada, vou dizer assim, você não permitiria. Essa carta da unicidade, ela fala muito disso. Ela é um ás de copas. E dentro desse contexto aqui, ela está falando da autovalorização. Então, é hora de você realmente perceber o seu valor. A ação para muitos de vocês aqui é você se autovalorizar. Porque à medida que você se autovalorizar e você mostrar que você sem essa pessoa do lado vive, você sem essa pessoa do lado dá continuidade à sua vida, pode ser que viva até melhor, tá? Viva até melhor. Até porque a gente tem uma carta aqui no meio que é de um valor e de um peso bem significativo. Então, assim, você não é qualquer pessoa, tá? Você não é, já começa por aí, você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa de alto valor, só que tem momentos aqui que você não reconhece isso. E é aquela coisa, aproveitadores, e eu tô falando tanto homem quanto mulher, conseguem nitidamente perceber quando uma pessoa é vulnerável, quando uma pessoa é cheia de fragilidades, emocionais principalmente. Por quê? Porque é aí que consegue se aproveitar. Quando aqui vem falando que é para você se recolher um pouco, se preservar um pouco, porque você é valioso e talvez você esteja se doando para alguém que não está reconhecendo isso, é bem nesse aspecto, entendeu? É como se você tivesse sendo obrigado, praticamente, por ter sentimento por alguém, né? E não estou falando aqui de qualquer sentimento, você pode ter um sentimento legal por alguém, valorizar muito alguém, e a pessoa se aproveita disso para fazer que você se adapte a uma situação desconfortável para você, que favorece só a pessoa e não a você, entendeu? Vamos ver o que mais. Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: o universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo para mim. 5 de espadas. Outro ás aqui de espadas.
Graças a Deus. Pelo menos vocês vão ter o impulso para sair disso, tá? É o que o oráculo pelo menos fala. Por quê? Ai, que bênção. Eu gosto quando acontece isso. Porque só vem confirmando o que eu já tinha visto. Um Ás de Ouros no fundo do deck. E a morte. Então aqui, nitidamente, é um ciclo que precisa ser encerrado. Onde você se doa, você serve do melhor que você tem. Você é a pessoa que mais se entrega de forma autêntica, de forma genuína. Você é a pessoa que mais, dentro dessa situação que não importa se é amorosa, se é amizade, se é trabalho, não importa. Mas você é a pessoa que mais coloca a energia, e é uma energia autêntica, é uma energia genuína, é uma energia de entrega. E eu não estou falando aqui de entrega querendo alguma coisa em troca. Eu vou ser ignorante aqui se eu disser que todo mundo, ninguém faz a coisa desprendida, não. Muita gente faz as coisas querendo algo. A realidade é essa. Muita gente faz as coisas, a maioria do ser humano faz as coisas querendo algo em troca. A gente só vai trabalhar de manhã por quê? Porque a gente tem nossas responsabilidades para cumprir. E para as nossas responsabilidades, o que, é que a gente precisa? Dinheiro. A gente só ganha dinheiro como? Trabalhando. Tem gente que não gosta do emprego que tem? Tem. E continua por quê? Porque precisa, porque se não pudesse, não iria. É ser real. É ser real. Não tem. Olha, tem gente que não gosta do meu jeito, porque eu boto na lata coisa que o povo arrudeia, enfeita e não fala. Entendeu? Então, assim, vamos ser realistas, né? Eu não sei qual é a situação aqui, mas eu gosto quando as cartas vêm confirmando o que já está sendo falado. Porque mostra que o que está sendo falado não é vão, não é engano, não é, sabe, articulação verbal para chamar a atenção de vocês. Aqui, claramente, vocês se veem em uma posição de desvantagem. E é por isso que, às vezes, isso no passado, tá? Considero as cartas do lado esquerdo como cartas, às vezes, dentro do contexto, como referente ao passado. E aqui, claramente, você se via em uma posição de desvantagem. E, inclusive, se via em uma posição de desvantagem do qual você não conseguia nem ter uma percepção de como sair. A gente podia estar falando aqui de uma dependência, em alguns casos. De uma dependência afetiva, de uma carência que levava você a aceitar migalha. Enfim, pessoas que já foram muito judiadas assim na vida, né? E emocionalmente têm umas fragilidades e vão se deixando levar por coisa pouca, achando que aquilo é muito, sabe? Então, a carta da fartura, ela fala do alto valor, mas ela também fala do merecimento. É como se fosse o momento de vocês perceber que vocês merecem mais dentro de situações onde vocês só estão levando farelo. E reconhecer o alto valor de vocês. A ação de vocês é se desvencilhar de situações que aprisionam e faz com que você tenha uma percepção de que você só merece aquilo ali, quando na verdade não é. Entendeu? Quando eu falei aqui que eu dei graças a Deus, glória a Deus, é porque assim, o Ás de Espadas, ele fala de, no momento, né, o que é energia presente, tá? No momento, você percebendo, o Ás de Espadas muitos tarólogos chamam de o Ás da verdade, e realmente é, porque ele remete muito a essa coisa da justiça. Mas ele fala muito da nossa consciência, a gente conseguindo perceber coisas, situações que a gente antes não conseguia. E realmente vocês aqui estavam com a venda nos olhos, engolindo de goela abaixo, sendo obrigado a engolir uma situação que já estava passando da hora para vocês, já estava castigando demais vocês. Então aqui com esse Ás de Espadas o que eu percebo é que você está conseguindo ver a situação de um jeito totalmente diferente. Agora, parece que você, eu estou pegando uma imagem aqui de vocês no alto de um prédio olhando as coisas de cima. E tendo a amplitude, entendeu? E a partir disso vocês vão tomar uma providência com relação a isso.
essa situação aqui, vocês vão deixar no passado. Vocês vão reunir forças para deixar de fato para trás. Desapegar é fácil? Não é. Porque, como eu falei, para muitos aqui pode estar falando de uma dependência emocional. Mas, é como eu disse, vocês agora que já conseguiram perceber aonde é, a forma que é, tem uma mudança de postura também, porque o Ás de espadas junto com esse Ás de ouros, ele traz essa percepção e movimento de mudança, ou seja, eu vou me transformar no que realmente eu sou. O povo está querendo me descaracterizar, me deixar da maneira que eles querem, fazer com que eu me adapte a uma situação desconfortável, sendo que eu não mereço isso, então eu vou pegar minha configuração original. Eu vou vestir minha configuração original porque eu não vou estar fazendo isso, não está servindo para mim. Então, tudo que não está servindo para vocês, estava condicionando vocês a situações assim bem vexatórias, eu percebo que vocês vão estar deixando para trás. O 8 de copas é o 8 de desapego, é o desapego. Vocês estão se conscientizando aqui de que algumas coisas têm que ficar para trás realmente. Libra. O universo me apoia e por isso tudo sempre dá certo para mim. Libra. Realmente, vocês estavam. Pode ser aqui que ainda tenha pessoas que estão desse jeito ainda, vice? Assim, eu tô falando de passado aqui, né? Essa linha da esquerda aqui, eu tô associando ao passado, mas ainda pode ter pessoas, né? Como é uma mensagem temporal, ainda podem ter pessoas que estão assim com a mente muito confusa. Confusa, com dúvida, sem saber direito o que fazer, sem saber direito o jeito de agir. Pode estar aqui também não querendo agir de todo jeito, sendo um pouco mais cauteloso. Pode ter um medo de perder aqui, de abrir mão de algo e depois não ter rapidamente, ou não vou dizer nem rapidamente reverter a situação, mas eu vou dizer assim, o medo de perder e não conseguir melhor. E aí eu boto para todas as situações, pode ser um emprego, um relacionamento, seja lá o que for, entendeu? Temos o cão. Olha, pode ter pessoas aqui, aquilo que eu falei, porque o cão também ele fala dessa carência, né? O cão, geralmente, ele não é tão independente quanto o gato, né? O cão, ele geralmente ele fica ali aguardando que alguém dê comida, que alguém dê água, né? Que alguém dê comida, dê água. O cão, não todos os animais têm, né? Isso que eu vou falar agora, mas eu acredito que o cão ele seja muito mais dependente do dono, inclusive de afeto e de carinho. E por isso que tem cão que, quando é jogado fora, rejeitado ou abandonado, ele entra numa questão aí de ansiedade e depressão, desenvolve, né, ansiedade e depressão, e dificilmente conseguem reverter. Os novos tutores conseguem reverter, porque fica muito impregnado o trauma ali, entendeu? Então, para cuidar é babado, viu? E de verdade aqui, algumas pessoas têm essa característica. E é por isso que eu falei para vocês, pode ser que no passado, algumas pessoas foram muito judiadas na vida e carregam traumas até hoje. Essa questão de ser judiado, e perceba que aqui a gente tem um 10, na carta do cão a gente tem um 10 de copas, e o 10 de copas remete muito à família. O 10 de copas e o 10 de ouros remete àquela estrutura familiar. De felicidade, de completude, todo mundo junto, um pelo outro e tudo, por mais desavença que tenha. Mas aqui é como se vocês tivessem um olhar meio que tristonho pro passado. O cãozinho aqui, ele tá olhando pro passado, né? Pro que foi perdido, pro que deixou de existir, né? Então, pode ser que algumas pessoas aqui realmente tenham uma certa dificuldade a princípio, já perceberam o que tem que fazer, mas estão tendo um pouquinho de dificuldade justamente por ter esse apego, né? Trabalhar o desapego é babado, não é tão fácil não. E a serpente aqui. No meio do caminho, essa pessoa ou essas pessoas,
Eu vou falar muito sinceramente, eu acredito que isso aqui esteja falando para algum núcleo aí do signo de Libra de um triângulo, tá? De um triângulo amoroso. Pode não ser, mas adequa melhor, adapta para a tua realidade. Essa pessoa aqui, ela é muito bem articulada e talvez ela já tenha feito com que você voltasse atrás em decisões tuas e outras vezes, né? Então, assim, é uma pessoa bem espertinha. O oráculo, ele orienta que você seja um pouco mais à frente do que essa pessoa, porque você já sabe o jeito que essa pessoa age, você já sabe o que essa pessoa usa como assunto, né? No sentido de te fazer voltar atrás. Enfim, você sabe. Então, aqui vem pedindo justamente para que você seja um pouco mais esperto. E essa serpente também, junto com esse 8 de copas, ele fala muito de inteligência emocional. Pode ser que alguns de vocês venham a trabalhar melhor isso, né? E no fundo do deck a gente tem o homem. Aqui a gente tem alguém extremamente possessivo, ciumento, dominador, né? Uma pessoa que pesa a mão às vezes nas palavras, comportamento. Pode ser aquela pessoa que demonstra afeto, que demonstra, mas assim com um certo grau de toxicidade aqui, tá? Um certo grau de toxicidade. Tudo que essa pessoa faz é como se dissesse, mas eu tô zelando por você, eu tô cuidando de você, eu tô... Não é, aqui tem uma coisa de dominar, de querer dominar. E a parte que é dominada sempre sai perdendo. Na mão dessa criatura aqui, quem está sendo dominado sempre sai perdendo. E aqui realmente pode ser que nesse afastamento essa pessoa vai tentar uma comunicação com vocês. Dizendo que mudou, que melhorou, que não vai fazer mais, que vai ser diferente, que não sei o quê. Mas perceba, a lâmina da carta, a gente tem um 7 de espadas. É tudo mentira, minha gente. Então, assim, ó, vai de vocês, né? Eu costumo sempre dizer que o oráculo, ele traz a orientação. Nós é que olhamos a situação, analisamos a situação e tomamos as nossas decisões. Mas se você se vê dentro de uma situação assim, vigia na terra, vigia, porque é muito ruim tá lidando com situações assim, com pessoas desse naipe, entendeu? E prejudica muito a gente emocionalmente. Eu não julgo ninguém que tiver em um triângulo amoroso e que não tem força para sair. Eu oro a Deus é que você consiga ter força para sair disso, porque futuro não tem nenhum, entendeu? E não sou ninguém para estar julgando, mas assim, viva o que tiver de viver, mas se preserve, entendeu? Viva o que tiver de viver, é fases que a gente precisa passar, é aprendizado, é experiência, a gente vai carregar para a vida, e experiência é bom porque eleva a gente em maturidade, tá? Eu espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo. Cheiro grande, se cuida e até daqui a pouco.